Acho que esse programa deveria se chamar Dois Golpes de Faca nas Costas da Rússia. Nunca houve amor entre Baku e Moscou. Havia a sabedoria política de um pequeno estado ao lado de um vizinho agressivo, e o pequeno estado suportava, rangendo os dentes, sorrindo, sabendo que isso era só por um tempo. E então chegou a hora e o momento. Enquanto a atenção de todo o mundo estava voltada para a Ucrânia, algo grandioso estava acontecendo ao sul da fronteira russa. O Azerbaijão se rebelou abertamente contra Moscou. O conflito iniciou-se no ano anterior, quando forças russas abateram uma aeronave civil azeri, matando dezenas de pessoas. Recentemente, a situação piorou mais ainda. 2 azerbaijanos morreram sob custódia russa, supostamente após tortura, em um incidente chocante. Esse foi o ponto sem retorno. Mas esses 2 assassinatos, de dezenas de passageiros e de 2 simples cidadãos de nacionalidade azerbaijana em Moscou, simplesmente levaram a situação ao ponto de ebulição. E a liderança do Azerbaijão decidiu que o momento havia chegado e não conteve o povo enfurecido pelas ações dos russos. Mas a tensão diplomática entre a Rússia e o Azerbaijão está aumentando. Nos últimos dias, as autoridades russas realizaram uma grande operação policial. Mais de 50 pessoas, azerbaijanos étnicos ou cidadãos russos de origem azerbaijana, foram presas. O Azerbaijão respondeu iniciando uma grande repressão, prendendo importantes figuras da mídia estatal russa e fechando centros culturais russos em todo o país. Mas isso não é tudo. Apesar da crescente tensão com Moscou, Baku está discretamente formando novas alianças militares com Israel, Turquia e Estados Unidos da América, e com esse apoio, o Azerbaijão está se fortalecendo. Um grupo interessante: Israel, Turquia, Estados Unidos. Israel tem problemas com Istambul e para Baku, Erdogan é como um irmão mais velho e cuidadoso. Mesmo assim, tanto o irmão quanto o judeu forneceram armas aos azeres, deram instruções e compartilharam informações de inteligência na luta contra a Rússia. E Moscou usou os armênios como num cão de guarda. Eu entendo que os armênios não vão gostar dessa definição, mas não estou falando sobre os armênios, e sim sobre o uso deles pelo lado russo, sem levar em conta as próprias necessidades deles, eu diria assim. Mas hoje a Armênia já não depende tanto do Kremlin e começa silenciosamente a seguir sua própria política, em vez de cumprir as tarefas impostas pelos marionetistas de Moscou. Mas vamos olhar para a história recente. Em 1991, com a desintegração da União Soviética, o Azerbaijão conquistou sua independência. No entanto, isso não garantiu estabilidade ao país. O Azerbaijão entrou em conflito violento com a Armênia devido à região de Nagorno-Karabakh. Esse território situava-se no Azerbaijão, mas era habitado principalmente por armênios étnicos. A Rússia imediatamente começou a inflamar o conflito, prometendo ajuda aos armênios em troca de lealdade. Pouco antes disso, em janeiro de 1990, na noite de 19 para 20 de janeiro, naquela época, as tropas soviéticas entraram em Baku para reprimir os protestos anti-Karabakh. 175 habitantes de Baku foram mortos, esmagados por tanques, fuzilados. Eles foram enterrados na Alameda dos Mártires, em Baku, em 8 de maio de 1992. Herói do Azerbaijão, comandante de tanque Albert Aronovich Agarunov, judeu de nacionalidade, morreu pelas mãos dos armênios que usaram armas russas, defendendo as posições do Azerbaijão. Os muçulmanos ergueram um monumento para ele no centro de Baku. O único monumento a um judeu no mundo muçulmano está em Baku, em uma das praças centrais. Todo o Azerbaijão sabe que os judeus da montanha defenderam o país dos invasores e ocupantes russos. O Azerbaijão é um país surpreendentemente multinacional, onde ninguém, exceto os armênios, assim aconteceu historicamente. E os russos, aliás, teve inimizade, possivelmente por vários séculos. No Cáucaso existe até uma pequena Jerusalém, chamada de Krasnaya Sloboda. Os judeus começaram a se estabelecer no território do Azerbaijão ainda no século I d.C. No século, mais precisamente em 1731, os persas tentaram conquistar o Cáucaso e muitos assentamentos judaicos foram saqueados e destruídos.
Khan Hussein declarou que representantes de todas as comunidades judaicas destruídas poderiam se estabelecer na cidade de Guba. Desculpe se pronunciei errado. Construir uma sinagoga em substituição à destruída, formar uma comunidade. E assim surgiram 12 sinagogas em Krasnaya Sloboda. Eu estive lá, visitei todas elas. Nem todas estão funcionando ainda, mas algumas já estão em funcionamento, né? Outras estão sendo restauradas. Siguzen e seu filho Fatali acreditavam que os talentos naturais dos judeus para finanças e comércio ajudariam no desenvolvimento do seu estado. E, aliás, eles não estavam errados. Mais tarde, já no século XIX, representantes dessas comunidades se mudaram para Baku e desenvolveram as conexões de Baku com o mundo exterior. O Azerbaijão estava mais confiante, fortalecendo os laços com a Turquia, uma potência regional da OTAN. Ele também iniciou uma cooperação mais próxima com Israel, sobretudo no setor de tecnologias militares. Além disso, os drones israelenses foram cruciais na vitória do Azerbaijão contra a Armênia em 2020. Esse foi um momento crucial, pois mostrou que Baku não precisava mais depender das armas russas. Simultaneamente, a influência russa começou a declinar. A invasão da Rússia na Ucrânia em 2022 desviou a atenção e os recursos do sul do Cáucaso, dando a Baku mais liberdade para agir independentemente. A economia do Azerbaijão tem se desenvolvido rapidamente nos últimos anos e os números comprovam isso. Em 2024, o produto interno bruto cresceu 4,6% e o setor não petrolífero aumentou mais de 7%. Esse impulso persiste, com previsões para 2025, indicando um crescimento de 3,5% e uns 75 bilhões de dólares. A exportação de energia, as rotas comerciais e os investimentos estrangeiros estão levando o Azerbaijão a uma nova era de força econômica. Isso indica uma redução na dependência em relação a Moscou. E o filho de Gaidar Aliyev, o atual líder do país, lá não é exatamente uma democracia, decidiu que esse momento de separação chegou. Também. E desta vez o governo tomou medidas ainda mais duras. Os meios de comunicação russos foram fechados. Até jornalistas ligados a Moscou foram presos. O escritório do Sputnik em Baku teria se tornado, segundo relatos, um centro da Serviço Federal de Segurança Russa. As escolas de língua russa e centros culturais foram fechados. Até pequenos eventos como noites de cinema russo ou cursos de idioma foram cancelados, enquanto o país se aproximava dos Estados Unidos, Israel e Turquia. Não eram escolhas aleatórias. Esses países compartilham objetivos que coincidem com os do Azerbaijão. Eles buscam a estabilidade no sul do Cáucaso, combater a influência iraniana e explorar os recursos energéticos do Azerbaijão. A Europa necessita desse gás para aquecimento residencial e funcionamento industrial, fortalecendo a posição do Azerbaijão. A receita das exportações de energia também beneficia o Azerbaijão em outras áreas. Isso é usado para aprimorar estradas, ampliar rotas comerciais e reforçar o exército. E como a Europa agora vê o Azerbaijão como um parceiro energético-chave, eles também falam mais sobre segurança e cooperação regional. A derrubada em 2024 acelerou essas negociações. A Europa percebeu que a Rússia não é mais confiável e voltou-se para Baku. Essa mudança deu ao Azerbaijão mais voz na política europeia e dificultou para a Rússia resistir. Mas a energia não é a única razão da importância dessa nova aliança. O apoio militar também é significativo. Israel foi um dos principais parceiros do Azerbaijão nesse setor. Durante as guerras em Nagorno-Karabakh, em 2020 e 2023, o Azerbaijão usou drones e armas israelenses para recuperar territórios. Essas ferramentas deram ao Azerbaijão uma vantagem significativa na guerra. Depois do acidente aéreo de 2024, os dois países aprofundaram a cooperação, discutindo defesa antiaérea e compartilhando inteligência. Israel considera o Azerbaijão um parceiro valioso por fazer fronteira com o Irã, permitindo um monitoramento mais fácil das ações iranianas. Essa parceria militar se fortaleceu com o tempo, o que pode ser o início do drama para o Irã. Em junho de 2025, Israel atacou inesperadamente o Irã, realizando ataques contra vários alvos militares e nucleares em todo o país. Os ataques foram rápidos e precisos, pegando muitos de surpresa. Mas o que realmente agravou a situação foi a questão: de onde poderiam ter se originado esses ataques? O Irã acredita que Israel usou o território ou o espaço aéreo do Azerbaijão para realizar a operação. Essa declaração imediatamente aumentou a tensão entre Irã e Azerbaijão. Durante o ataque, moradores do norte do Irã, perto da fronteira com o Azerbaijão, relataram ter visto drones e ouvido aviões no céu.
Alguns até disseram que viram drones vindo da direção do Azerbaijão. Simultaneamente, moradores de Nakhchivan, parte do Azerbaijão separada do resto do país, também relataram atividade aérea incomum. O Irã acusou Baku de permitir que Israel usasse seu território ou espaço aéreo para realizar ataques. Como esperado, os líderes iranianos exigiram respostas do Azerbaijão, acusando-o de ajudar Israel. O presidente iraniano telefonou ao presidente do Azerbaijão pedindo explicações. O Ministério das Relações Exteriores do Irã alertou publicamente que não toleraria cooperação entre Baku e Tel Aviv que ameaçasse a segurança iraniana. O Azerbaijão negou as acusações, declarando-as falsas e afirmando não ter relação com os ataques. Porém, o momento e os relatos no local deixaram o Irã muito desconfiado. Não duvidaria que o Azerbaijão ajudou Israel, assim como Israel ajudou Aliyev a conquistar Nagorno-Karabakh. A Turquia e os Estados Unidos da América não se opuseram, e Baku já havia escolhido seus aliados, o que significa que as posições ficaram claras, e a Rússia perdeu mais um ex-aliado. Aliás, devo dizer que o Azerbaijão é um dos países mais tolerantes do mundo, na minha opinião. Em 2013, fui convidado como observador das eleições presidenciais do Azerbaijão. E Ilham Aliyev recebeu nessas eleições extraordinárias, se não me engano, 86% dos votos. E nós, observadores, não notamos nenhuma violação lá. Ou seja, embora 86%, claro, possam levar a certas reflexões, mas também sobre outra coisa. Nós chegamos à Mesquita dos Mártires Shahid. Shahid significa mártir, construída à beira-mar, numa colina em Baku. Até a mesquita leva àquela mesma Alameda dos Mártires, sobre a qual eu já falei. Em Baku há muitos sunitas e xiitas, e os que morreram eram tanto de um grupo quanto do outro. E este é o único lugar que eu conheço no mundo onde a mesquita é usada por xiitas em um dia e por sunitas no outro. E durante os feriados, claro, né, feriados muçulmanos, como você pode imaginar, essa mesma mesquita, ela a cada 2 horas, se não me engano, pode ser até a cada hora, mas acho que são 2 horas para uns, 2 horas para outros, 2 horas para uns, 2 horas para outros. Existe outro lugar no mundo, acho eu, uma mesquita no topo do Monte Sinai, ao lado da Capela Ortodoxa da Santíssima Trindade, onde rezam juntos ou em turnos, talvez representantes de todas as denominações do Islã, e só isso. Embora o Azerbaijão tenha negado ajudar Israel, ele também não criticou o ataque. Esse silêncio dizia muito ao Irã. Isso fez Teherã pensar que Baku apoiava silenciosamente as ações de Israel, mesmo que não admitisse isso abertamente. E é aqui que a situação se torna perigosa. Agora o Irã vê o Azerbaijão não apenas como um vizinho, mas como uma possível ameaça. A Rússia vê o Azerbaijão como inimigo, o Irã vê o Azerbaijão como uma ameaça, e uma ameaça ativa. E eles estão certos. Aliyev fez sua escolha, o Ocidente e o povo o apoiam sua estratégia. O Azerbaijão esperou até que a Rússia não tivesse forças para lidar com o Cáucaso, e então deu seu golpe. Antes isso era chamado de punhalada pelas costas, agora é chamado de diplomacia. Agora vamos falar sobre outra faca. No Irã tem o potencial de paralisar completamente a Rússia. Existem vários aspectos desse conflito que ameaçam diretamente a posição da Rússia no cenário mundial de forma econômica, geopolítica, militar e até demográfica. Além disso, o crescente envolvimento dos Estados Unidos da América com o presidente Donald Trump praticamente declarando guerra ao Irã coloca a Rússia em uma posição mais instável do que nunca. Vamos analisar alguns dos aspectos mais críticos que a máquina militar russa pode perder devido aos bombardeios contínuos no Irã. Primeiramente, sem surpresas, o Irã era um fornecedor estável de drones para a Rússia. Desde que a Ucrânia repeliu a invasão inicial a Kiev, nas primeiras semanas, a guerra se tornou uma guerra de desgaste. A Rússia estava disposta a sacrificar pessoas e equipamentos antigos, visando um resultado mais favorável. Porém, os drones se mostraram muito mais eficazes nessa tarefa. As capacidades da Rússia em drones foram lamentáveis em comparação com a frota ucraniana, que crescia rapidamente. Moscou perdia mísseis convencionais e armamentos de alta precisão em velocidade inaceitável. Isso tornou os drones um dos principais produtos de exportação do Irã. Vamos nos aprofundar nos números entre setembro de 2022 e setembro de 2024.
A Rússia lançou mais de 8 mil drones iranianos Shahed contra alvos na Ucrânia. Essas motonetas voadoras, como os ucranianos as chamam, tornaram-se a base da campanha de terror da Rússia contra civis e infraestrutura ucraniana. O Irã forneceu à Rússia até 3 mil drones, principalmente o modelo Shahed. O Shahed 136 custa entre 20 e 50 mil dólares cada, sendo muito mais barato que os mísseis interceptores de centenas de milhares de dólares usados pela Ucrânia para derrubá-los. Primeiro, o Irã enviou drones. Segundo, o Irã construiu uma fábrica no Tartaristão, parece que em Elabuga, se não me engano, onde engenheiros iranianos produzem análogos dos drones Shahed. Mas, por algum motivo, até agora, os engenheiros russos não conseguem substituir os iranianos. Irã não pode mais exportar drones Shahed para a Rússia, com os F-35 israelenses e bombardeiros invisíveis americanos mirando nas fábricas de drones do Irã. Teherã precisa desesperadamente de cada drone para sua própria defesa ou intimidação. Israel está bombardeando fábricas de drones não apenas para proteger seu território, mas também para auxiliar a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Israel provou que a defesa aérea russa não enxerga e não consegue, digamos, impedir os bombardeios em territórios protegidos. Ou seja, dezenas de bilhões de dólares gastos pelo Irã foram em vão. E o mundo inteiro vê que a Rússia assumiu o compromisso de proteger, mas, na verdade, nunca testou, ou seja, mentiu ao dizer que testou esses sistemas contra aviões e mísseis israelenses e americanos. Simplesmente mentiu descaradamente. Mas para eles, como se diz, não é novidade. E agora está colhendo os frutos dessas e de outras mentiras. Aparentemente, a Índia não deseja mais armamentos russos, e o Vietnã já se aliou definitivamente aos Estados Unidos da América. O Irã não poderá e nem vai querer realmente fazer novos pedidos. E quem sobra, então? Continuar apoiando o Irã e arriscar o descontentamento da China, ou abrir mão do seu aliado no Oriente Médio e aceitar o papel de parceiro menor da China. De qualquer forma, os dias em que a Rússia podia se posicionar como um adversário ideológico direto da OTAN, especialmente da Europa, estão contados. O motivo pelo qual a China está interessada em manter boas relações com o Oriente Médio é que essa região tem o que a China precisa: petróleo e gás. Aqui, a Rússia é uma concorrente séria e pode conseguir alguma coisa, mas isso não é suficiente para ter relevância a longo prazo. O controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz permite que exerça uma influência desproporcional sobre o comércio mundial e a geopolítica em relação ao seu tamanho e capacidade militar. Em 2024, o fluxo de petróleo pelo estreito foi, em média, de 20 milhões de barris diários, equivalente a aproximadamente 20% do consumo global de líquidos petrolíferos. À primeira vista, qualquer interrupção nessa via navegável vital deveria beneficiar a Rússia como exportadora de petróleo. Se o Irã tentar bloquear ou interromper significativamente o tráfego pelo estreito fundamental, os preços do petróleo podem disparar para mais de 100 dólares americanos por barril, talvez atingindo máximas históricas próximas de 150 dólares americanos como em 2008. Em teoria, preços mais altos do petróleo aumentariam as receitas militares russas, mas na realidade é bem mais complexo. Embora a Rússia possa exportar petróleo, é a China que sustenta o comércio entre o Oriente Médio através do Estreito de Hormuz, junto com outros membros do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como a Índia. Coreia do Sul e Japão, aliados históricos dos Estados Unidos da América com acordos de defesa, também dependem dos suprimentos da Península Arábica. Cerca de 1/5 do comércio mundial de gás natural liquefeito também passou pelo Estreito de Hormuz em 2024, principalmente vindo do Catar. Quando a Europa cortou o fornecimento de gás russo por gasodutos, passou a usar o Catar como um de seus principais fornecedores. E é justamente aqui que está o pior cenário para Putin. Se Rússia e Oriente Médio forem excluídos do comércio global de petróleo e gás, as grandes economias buscarão outras fontes. Países como Canadá, Brasil e Noruega são grandes exportadores de petróleo que não estão envolvidos em guerras internacionais ou conflitos geopolíticos. Eles podem se posicionar como alternativas muito mais atraentes ao petróleo russo no mercado mundial. Enquanto a Rússia enfrenta uma rede cada vez mais complexa de sanções, frotas sombrias e isolamento internacional, esses países podem oferecer fornecimento de energia estável e não sancionado para mercados mundiais preocupados. O Ministério das Finanças da Rússia reduziu a previsão de receitas de petróleo e gás para 2025 para 8,32 trilhões de rublos, o que equivale a 101,47 bilhões de dólares, ou 3,7% do produto interno bruto de 10, ou 94 trilhões de rublos. 139 bilhões de dólares, ou 5
5,5% do produto interno bruto, devido à queda dos preços do petróleo e à redução da demanda. A crise em torno do Irã ameaça acelerar essa tendência. Se compradores globais procurarem alternativas estáveis para o petróleo do Irã e da Rússia, os russos ficarão em pior situação. Ela tem custos de produção mais altos por causa das sanções e isolamento internacional, e menos acesso aos mercados, pois os compradores preferem fornecedores mais confiáveis. Até a China, maior cliente energético da Rússia, já usa essa vantagem para exigir descontos significativos no petróleo de Moscou. A capacidade da Rússia de manter a receita do petróleo, apesar das sanções, depende quase totalmente da chamada Frota Sombria. É uma enorme armada de petroleiros antigos, muitas vezes impróprios para uso, que transportam o petróleo russo sob bandeiras estrangeiras para evitar a detecção. A magnitude dessa operação é impressionante. Estima-se que de 350 a 600 navios russos da Frota Sombra, representando quase 20% da frota mundial, são usados para transportar petróleo bruto. Para piorar, a Frota Sombra visa até a própria União Europeia, pois alguns países pagam mais pelo petróleo russo indiretamente do que ajudam a Ucrânia. Isso não é apenas uma forma de contornar as sanções, mas a base da economia de guerra russa. Sem a Frota Sombra, Moscou perderia mais de 75% de sua capacidade de exportação marítima de petróleo, afetando diretamente sua capacidade de financiar ações militares. Eu mostrei esse vídeo por tanto tempo para que vocês ouvissem as palavras. A Rússia transporta seu petróleo em uma frota sombra, ou seja, em navios registrados em outros países. Se pararmos essa frota ilegal de petroleiros, de acordo com os acordos internacionais que transportam petróleo da Rússia para a Ásia, a Rússia não terá dinheiro nem para a guerra, nem em grande parte para a paz. E a Europa decidiu começar a rastrear e parar esses navios. Teoricamente eles sempre faziam isso, mas agora decidiram fazer isso na prática. Foi isso que dois pequenos estados, dois pequenos países com suas capacidades limitadas fizeram. É isso que se pode fazer quando se conduz a política corretamente e calcula o golpe da maneira certa. O conflito entre Irã e Israel transforma esse ativo em um fardo catastrófico. Com o aumento das tensões no Oriente Médio, as forças navais dos Estados Unidos da América e da Europa podem intensificar a vigilância e as operações de interceptação em toda a região. As águas usadas pela Frota Sombria para transportar petróleo russo para a Ásia podem se tornar terreno de caça para frotas ocidentais que buscam impedir ataques iranianos à navegação. Os pacotes de sanções da União Europeia estão proibindo cada vez mais a entrada de navios suspeitos da Frota Sombra em seus portos. Dinamarca, Suécia, Polônia, Finlândia, Estônia e Reino Unido verificam os certificados de seguro dos petroleiros nas rotas utilizadas pela Frota Sombria. A crise com o Irã justifica a rápida expansão dessas operações. Os navios da Frota Sombria dependem de operar fora do radar, em águas internacionais com pouca fiscalização, mantendo uma negação plausível sobre a origem da carga. Porém, a guerra no Golfo Pérsico, importante centro do comércio marítimo de petróleo, torna os navios ainda mais valiosos, sob vigilância por satélite e rígidos protocolos de interceptação, visando impedir a entrada ou saída de suprimentos militares iranianos ou ataques terroristas. Isso significa que a pressão sobre os navios russos envelhecidos só aumenta a cada novo ataque de Israel e do Irã. E muitos desses navios já operam no limite de sua navegabilidade. Petroleiros velhos e mal mantidos, com pouco equipamento de segurança e tripulações dispostas a trabalhar ilegalmente por dinheiro. Durante guerras, quando frotas ocidentais caçam ameaças em potencial, esses navios viram alvos fáceis. O status ilegal deles significa que não podem solicitar proteção naval, pedir ajuda em águas internacionais ou entrar na maioria dos portos regionais para reabastecer ou reparar. Com a queda observada no comércio de petróleo russo, isso pode ser o golpe final. A Rússia já aumentou os gastos do governo com defesa nacional para cerca de 6,3% do produto interno bruto. Esse é o nível mais alto desde a Guerra Fria. A economia de guerra está drenando recursos de quase todos os outros setores para sustentar o complexo militar industrial. Contudo, ela se fundamenta em duas premissas cruciais que um conflito com o Irã aniquilaria por completo. A primeira é que a Europa continuará dependente das exportações de energia da Rússia. A segunda é que a Rússia pode continuar usando ameaças nucleares e chantagem energética para controlar a reação da Europa à guerra na Ucrânia. Ambas essas suposições agora estão claramente erradas. A importação de gás da Rússia para a Europa caiu de 40% em 2021 para apenas 11% em 2024.
A União Europeia planeja cessar totalmente a importação de gás russo até 2027. Ainda mais importante, a Europa conseguiu lidar com várias crises energéticas e provou que pode funcionar sem a energia russa quando necessário. Com a confiabilidade dos fornecedores de energia do Oriente Médio em questão, países europeus intensificam investimentos em fontes renováveis e diversificam cadeias de suprimentos, excluindo recursos russos e iranianos. Por exemplo, a Alemanha está considerando reativar seus reatores nucleares, apesar de tê-los fechado em 2023, como uma consequência indireta das catástrofes de Chernobyl e Fukushima. Mas a consequência mais devastadora da guerra com o Irã para a Rússia não é nem a economia nem a esfera militar, é o aspecto psicológico. Os países europeus estão cada vez mais desiludidos com a possibilidade de alcançar a paz apenas por medidas econômicas e militares. De apoio, defesa... A defesa da Ucrânia provou que as doações da OTAN podem impedir que a Rússia vença, mas ainda não levaram à sua derrota. Entretanto, nas primeiras horas do conflito Irã-Israel, os Estados Unidos da América tomaram a iniciativa estratégica de destruir instalações iranianas suspeitas de enriquecer urânio. O que pode significar que a Europa também se tornará mais decidida. Talvez isso não seja feito por meio de ações militares diretas. Entretanto, recentemente, as principais economias europeias revisaram e aumentaram seus orçamentos militares, preparando-se para agir de forma independente dos Estados Unidos da América em questões geopolíticas globais. Esse é o pior pesadelo de Putin. Uma Europa que superou a dependência energética da Rússia mostrou-se capaz de suportar choques econômicos e desenvolveu vontade política para adotar medidas duras visando forçar a Rússia a fazer concessões na Ucrânia. A guerra no Irã não só paralisa a máquina militar da Rússia, como também tira completamente de Putin a possibilidade de continuar o conflito na Ucrânia. E quando isso vai acontecer? O líder russo, que já comandou um dos maiores impérios energéticos do mundo, vai se ver à frente de um país isolado, economicamente arruinado, que não é mais capaz de projetar poder além de suas fronteiras. Então, senhores, as conclusões. Até 2027, a Europa vai parar de comprar gás russo. Isso é maravilhoso. Os países da OTAN começam um rearmamento de 1 trilhão e treinamentos de militares. E, consequentemente, sob a liderança dos Estados Unidos da América, eles vão devolver o espírito de combate e as capacidades para a Europa. O Irã, de fornecedor de armamentos, passou a ser ele mesmo necessitado. A China não quer interromper o fornecimento vindo de Teherã e a Europa começa a combater o transporte ilegal de petróleo. As fontes de dinheiro na Rússia eles estão secando e antigos satélites estão se separando da Rússia. Isso ainda não é o fim, claro, senhores, mas é um prenúncio de mudanças sérias que estão acontecendo no mundo. E agora a cereja do bolo. Burros. Sim, não, idiotas, burros, idiotas. Burros, burros, idiotas, burros e idiotas. Sim, olhem, 2 burros, olhem. 2 burros, não é isso. Atrás de vocês. Atrás de vocês estão pastando 2 burros e 2 idiotas. Eu também quero mostrar para vocês 2 burros ou 2 carneiros, mas um deles não é carneiro, é um touro. Vocês entenderam alguma coisa? Amigos, Alexander Demchenko aqui. Vocês estão nos canais do YouTube. O convidado é Dmitry Gordon, uma figura importante. Hoje converso com o meu querido e amado Dmitry Lvovich Bykov. Dmitry Lvovich, é um prazer vê-lo. Bem, agora estamos esclarecidos. Um Azel e um Bykov, e imediatamente começou a carne de asno, ou seja, carne de cabrito, ou seja, carne de boi. Entendo. Isso não foi tanto para os habitantes de Kiev. Com eles não há mais nada a ser feito. Foi tipo uma saudação. No dia da independência dos Estados Unidos da América, decidiram parabenizar Donald Trump. Essa saudação, esse bombardeio, não foi direcionado aos moradores de Kiev. Com eles já não há mais o que fazer. Que clareza e pureza na fala, tudo está claro. Esses dizem, fala clara, cabeça clara. Isso foi claramente dirigido ao presidente dos Estados Unidos da América, parabenizando-o pelo dia da independência. Sim, eu quase me perdi. Esse bombardeio foi um presente para a América no dia da independência. A questão é que Dmitry Bykov não ficou louco. Não pense assim, não, ele nunca teve juízo mesmo. Talento ele tinha, sim,
Talvez ainda tenha, aliás. Mas juízo, isso sempre foi assim. Não é Miromit, Danchenko, Napriag e Lvovich, eu diria. Ou popularmente Zilbergrud, na minha opinião. Na verdade, é engraçado como Dima Zilbergrud se esconde sob o sobrenome Bykov. Ainda bem que não é Bishkov, e o outro cabra é meu xará. Weinstein finge que é Garry Kaspar. Felizmente, eles não são considerados judeus, porque algumas manchas tipo de merda e de urina são difíceis de tirar. E tanto o Dia de Ação de Graças quanto o Dia da Independência sempre trazem euforia para os americanos. Mas hoje o clima não está muito festivo por 3 motivos. Em primeiro lugar, grande parte do país não precisa fingir que aceita Trump é tão inabalável, tão invulnerável assim. Uma grande parte do país está decepcionada com sua escolha, tem medo dela, teme as consequências dessa escolha e fala seriamente sobre a possibilidade de uma cisão civil e não de uma guerra. Bem, você sabe, isso coincidiu também com a aprovação de uma grande e bonita lei que causa horror em mais ou menos metade da América. Selvagem. Aqui eu preciso fazer uma pausa. Nós sabemos que Dima Lugunishka bem, sabemos sim, mas chegar a esse ponto. Os democratas acordaram esta manhã furiosos depois que sua amada CNN destruiu sua visão de mundo ilusória e frágil. A CNN trouxe algumas notícias extremamente desagradáveis para os democratas quando teve que admitir ao vivo, com base em suas próprias pesquisas, que Donald Trump é o presidente republicano mais popular da história. Mas você vai perguntar, quem é esse? Por que você deveria acreditar em um tal Brandon Lachman e não em Debikoff? E aqui está o porquê. Você não ouviu errado? Eles também têm que admitir que a economia de Donald Trump, apesar das declarações dos chamados especialistas, simplesmente está em chamas. Os relatórios de emprego de junho superaram as expectativas, como em todos os meses do governo Trump. A arrecadação das tarifas cresce enquanto a inflação cai. E nós sabemos que os democratas odeiam fatos objetivos, odeiam a verdade, então isso não vai mudar muita coisa. Eles vão continuar vivendo em sua bolha anti-Trump. Mas neste momento, os dados são indiscutíveis. Trump 2.0 é um enorme sucesso. Qualquer político gostaria de ver esse número aqui, principalmente se estivesse crescendo. E a comparação com outros presidentes republicanos? Sim, isso é um evento histórico. Isso é um evento histórico. Sobre o que estamos falando aqui, então por que não olhamos para trás? Estamos falando sobre todos os presidentes republicanos dos últimos 35 a 37 anos. O Partido Republicano apoia firmemente essa decisão há 5 meses. Olhe para isso. George Bush, Bush pai, 41 a 46%. Vou explicar. A comparação é feita neste dia, 5 meses após a posse dos presidentes. E estamos falando sobre a popularidade dos presidentes neste dia. Bush 43, 59. Você vê Trump, Bush 43, 59. Trump, primeiro mandato, 53, 63%. Ele supera todos os outros republicanos. Eu olhei para trás, começando com Reagan. Donald Trump supera Ronald Reagan nesse índice. Aprovação decidida. Daqui a 5 meses. Claro, Reagan teve um aumento de popularidade depois do atentado contra ele. Então, a questão é que Donald Trump está fazendo história entre a base republicana. Ele é mais amado por essa base republicana do que qualquer base republicana já amou qualquer presidente republicano. 5 meses após o início do mandato, isso é realmente um momento histórico. Então essas pesquisas são importantes por 2 motivos diferentes. Primeiro, obviamente, isso irrita os democratas. Isso destrói completamente a visão de mundo deles. Sobre o fato de que todos esses republicanos se arrependem do seu voto, que não era isso pelo que eles votaram, que foram enganados e iludidos por Donald Trump. Todos nós sabíamos que essa tese era apenas uma grande autoilusão. Ou seja, nós realmente precisamos acreditar que as pessoas que se afastam de membros da família que votaram em Donald Trump, que chamam todos que votaram em Trump de nazistas, fascistas, racistas, misóginos, agora de repente ficaram tão próximos dos apoiadores de Donald Trump que recebem deles todo esse feedback sincero sobre o arrependimento em relação à sua escolha.
Eles simplesmente não conseguem aceitar a realidade e inventam um cenário imaginário em que são os justos. Eles sempre fazem isso. Isso é mentira. O que eles fazem, sempre na verdade. Ou seja, Dmitry Lvovich, nós não esperávamos nada diferente de você. Assim como você era um mentiroso, continua sendo. Como eu era, cantei sem ter ouvido musical, assim eu continuei. Eu dizia, por exemplo, que todos que vieram para a América eram idiotas. Isso foi o Bykov quem disse. Ah, idiotas, cretinos, imigrantes, uns cabras fedorentos. E alguém, ao ver uma oportunidade em qualquer buraco, em qualquer fim de mundo, corria para lá imediatamente. A América sempre se orgulhou, e Deus é testemunha de que ela tinha motivos para isso. Se orgulhou do status de líder mundial. E hoje acontece que existem forças no mundo que estão prontas simplesmente para ignorá-la. Aos 48 anos, Antônio concedeu a Cleópatra o poder sobre todo o mundo. É isso mesmo, entende neste caso? Nesse caso, Antônio deu a Cleópatra uma cobra. Antônio deu a Cleópatra o suicídio. No fim das contas, nada além de um belo suicídio resta nessa situação, morrer de forma bonita. E começa a pensar que os únicos países que estão acostumados a viver sob bombardeios contínuos são a Ucrânia e Israel. Essa é a futura elite nacional que vai determinar o destino do mundo. Pessoas que já não têm medo de morrer. A Ucrânia e Israel vão determinar o destino do mundo porque estão sendo bombardeados. Lógica de ferro. Fato. A Ucrânia está sendo bombardeada. Conclusão. Ela vai determinar o destino do mundo. Aliás, a Somália também está sendo bombardeada. O Ruanda foi bombardeada recentemente, mas Trump parou isso. No Congo e em Ruanda vivem pessoas um pouco mais inteligentes. Alexandra Demchenko com seu colega. Ah, não sei. Aliás, muitos israelenses, apoiadores do Trump, começaram a perceber muito rápido. Uma mulher escreveu hoje de manhã: passamos por isso por 2 semanas, mas a Ucrânia vive assim há 4 anos. As pessoas começaram a entender a situação. Na verdade, eles sempre passaram por isso, sendo bombardeados ora pelos Houthis, ora por Gaza, nunca vivendo em paz. Lembro-me bem de como Dmitry Bykov dizia com a tropa de choque: Israel não tem direito de existir. E ainda olho no espelho e eu, se não me engano, disse: batizado ortodoxo, vejo no espelho um judeu. Ou será? Disse judeu. Ou talvez judeu, no sentido pejorativo. Acho que para Dmitry Lvovich Zilbertrud era insuportável ver isso no próprio espelho. Que pesadelo. Um rosto de judeu ou de mordoviano, tanto faz. Então, imagina só, ser antissemita e ao mesmo tempo ter um rosto de judeu ou de mordoviano. Que horror! E ainda por cima, B dizia que só deixa sua semente nos ventres de mulheres eslavas, porque ele não gosta de deixar sua semente nos ventres de mulheres judias. Espero ter citado próximo do texto, mas se durante a criação deste vídeo eu encontrar o texto exato, eu leio para vocês. Quanto ao Dia da Independência, nunca antes, me parece, a América, em toda a sua história, nunca enfrentou uma ameaça de tal magnitude e tal vergonha, não é mesmo? Demchenko latiu. Beleza, você é nossa, inteligente e instruída, mas isso sou eu, para não dizer a palavra canalha. Claro, eu digo não. Criador vem de criar e canalha vem de criatura. Aqui, aliás, uma pergunta interessante do jovem Gundeyev. E Putin desabotoou as calças na frente do Trump, ele já balançou. Bem, agora... Ele está balançando. Claro, o que está acontecendo agora, a Rússia não vai recuar de nenhum dos seus objetivos. Entende? Provavelmente o Donald Trump também teve que passar por algum horror existencial se ele disse: eu não consegui nenhum progresso. Ele sempre dizia: eu sou o melhor negociador, eu sou o diplomata perfeito, eu sou genial. Planejei tudo à minha maneira, era genial, mas não deu em nada. Bem, a ideia mudou, eu estraguei tudo, me desculpem, não é nada agradável. Por isso acho que a conversa com Zelensky, de qualquer forma, aconteceu em tons mais respeitosos do que no Salão Oval. Sim, Dmitry Lvovich, eles acabaram de dizer o mais importante, o que Putin e Trump concordaram.
Bem, você também fala deles de um jeito meio desrespeitoso, não acha? Eles concordaram em trocar filmes sobre os valores tradicionais russo-americanos. Eu daria para eles O Segredo de Brokeback Mountain nesse cinema. É um filme muito bom. É um português. Eles têm um português. Intolerância, sim. Amizade entre dois homens fortes. E você sabia que o melhor presente é um livro? Assim, e assim também. E assim também. E muitos outros livros meus, com dedicatória. Todos eles podem ser adquiridos na loja oficial do meu merch, Gordon Shop. E lá você também pode comprar esse tipo de café, esse tipo de almofada e muito mais. E aí chegou o próprio dono da bagunça e disse que o melhor presente é o livro dele. Ou, se você não sabe ler, você entrou com uma almofada com a imagem dele. Aliás, como e para quem pode ter passado pela cabeça vender uma almofada com a própria imagem? Eles sugeriram simplesmente deportar todos os anti-Trump, todos os críticos do Trump, ou interná-los, ou tirar a cidadania deles, ou deportá-los. Enfim, resolver a situação com eles de qualquer forma. Agora eles já começaram a ouvir, a prestar atenção. Exatamente porque a questão não é que ele seja uma pessoa descrente ou que ele seja uma pessoa rude, mas sim que ele é uma pessoa impotente. As autoridades podem perdoar qualquer coisa, grosseria, falta de educação, podem permitir tudo, mas a impotência não pode ser perdoada de um presidente. Aliás, a ideia de que Trump ou Make America Great Again queriam expulsar, resolver as coisas, no sentido de que vamos lidar com isso por conta própria. Ou tirar a cidadania de todos que votaram nos democratas, eu nunca ouvi falar disso. Isso soa tão paradoxal e idiota para a América que só uma audiência ucraniana já completamente enganada pode engolir isso. Mas sobre a impotência do Trump, quero novamente recorrer às fontes americanas. Mas agora vou citar um pouco. Primeiro, em 5 meses, Trump reduziu a travessia da fronteira dos Estados Unidos da América com o México de 212 mil pessoas por mês para menos de 8 mil. Ou seja, em 96% dos casos, na minha opinião, nada mal para um incompetente. Em segundo lugar, a Ásia e o Oriente Médio comprometeram-se com investimentos de mais de 10 trilhões na economia americana, já investiram 1 trilhão e 100 bilhões. Aliás, isso é comparado a zero na época do Biden. Em terceiro lugar, 10 das maiores montadoras estão construindo fábricas nos Estados Unidos da América, começaram a construí-las depois que Trump chegou ao poder e anunciou sua nova política. Os semicondutores de Taiwan estão transferindo a produção para os Estados Unidos da América. 50% está transferindo fábricas da China para os Estados Unidos da América. Um presidente dos Estados Unidos da América tolo e impotente. Em quarto lugar, os Estados Unidos da América passaram a extrair mais petróleo do que qualquer outro país no mundo, isso em apenas 5 meses. Quinto, foram descobertos bilhões em desvios que aconteceram durante o governo do Biden. E os gastos dos Estados Unidos da América foram reduzidos em 1 trilhão, porque era isso que os funcionários roubavam. Olha só como o Trump é bobo. Sim, ele poderia ter se juntado a isso e roubado junto com eles, pegando propina, igual o Putin faz. Mas ele é bobo e não sabe fazer nada. Sexto, Índia e Paquistão fizeram as pazes e indicaram Trump ao Prêmio Nobel da Paz. Sétimo, Ruanda e Congo terminaram uma guerra de 30 anos na qual morreram 6 milhões de pessoas. E vieram agradecer ao Trump por isso. Parece que vai ter mais um Nobel. Oitavo, a OTAN se fortaleceu. E agradecer ao Trump por isso. Não quero ocupar a próxima hora ou duas enumerando as conquistas do Trump, mesmo só nesses 5.000 dias, no começo do seu segundo mandato. Mas a gente acredita mais no Baikov do que nos nossos próprios olhos, não é? Dmitry Ivanovich, ao observar essa situação, por algum motivo sou otimista. Talvez sem motivo, especialmente agora, mas ainda tenho esperança de que isso seja uma operação especial do Trump e do Zelensky. Com Israel, ficaram 2 meses em silêncio e depois agiram repentinamente. Não, Alexander, você não é um otimista, você é um idiota. Bem, Sasha, com Israel, no fim das contas, não deu em nada. Eles fizeram 3 buracos impressionantes na montanha, vistos por comunicação via satélite.
Começo a ter a sensação, começo a acreditar nessa publicação do Felstinsky de que realmente há algo contra ele, que ele está nas mãos do Putin, que o dia da independência agora deve ser comemorado em uma iteração completamente diferente. É preciso provar sua independência da GBU-KH. Aparentemente, esse artigo tinha algum fundamento, embora seja puramente especulativo, mas ao que parece ele tinha alguns fatos por trás. E provavelmente eles realmente o mantêm. Não dá para dizer que Israel o mantém, embora ele tenha muitos eleitores judeus. Mas Putin, ao que parece, está longe de ser um agente Krasnov, na minha opinião. E tudo isso foi inventado por uma associação boba demais com um chapeuzinho vermelho. Tudo é óbvio, mas o fato de que, aparentemente, a Rússia tem algum tipo de influência sobre ele, temo que isso seja verdade. Sabe, eu estou encantado com Bykov, um exemplo de sutileza de mente, lógica e uma graça especial do próprio Bykov. E esse programa, bem, é uma conversa entre o Asno Demchenko e o Bod Bykov. Ela tem o seguinte título: Putin fez xixi nas calças e deu tapas no rosto do Trump. Ou seja, pode-se supor que ele primeiro fez xixi nas calças e depois deu tapas, ou que ele fez xixi nas calças, tirou-as e depois deu tapas. Ou seja, uma de 3 opções. Chama-se Ritual Drogi Leste e Oeste Esfria. Nunca ouvimos falar disso, hóspede, na Rússia. Trump reuniu prostitutas e as fez urinar na cama de Obama. Para ser sincero, fiquei gelado. A piranha e sua essência são tirania, como pude presenciar. Mas deve haver um limite. Luta é luta, mas isso já passou dos limites. Tente dizer isso em voz alta. Ele anda pelo Kremlin, vai até a cidade, depois leva prostitutas para o quarto, leva para a cama e diz para elas, site, BuzzFeed, entendeu? Um portal nojento. Ele não o chamou de monte de esterco à toa, mas quem antes nos Estados Unidos teve uma imaginação tão poderosa? Nem aí tive nem. De fato, existem regras do jogo. Imagine esse bando de prostitutas urinando na cama na frente do Trump. E onde, em Moscou, no país dos valores espirituais, onde a imagem do poder é tão bonita e elegante, Moore sente vergonha, Meryl Streep fica vermelha e Stephen King fuma de lado. Na Rússia, não tem medo de palavras sujas, não desmaiam diante do mistério de Olkov, mas acho que até Dmitry Kiselev não conseguiria inventar algo assim. A verdade tem uma característica, geralmente tentam esquecê-la. A mentira é lógica, mas a verdade não tem fundo. Ela é rude, suja e ilógica. E assim, como poderia uma mente tão suja, onde tudo é escuro e desleixado, conceber algo como Bosch? Eu tendo a acreditar que isso é verdade. Aqui está, finalmente encontrei o apelo. O apelo de Bykov foi publicado através de uma revista literária ou alguma revista dessas. Por algum motivo, a segunda parte se chamava Eu Pedaços. Mas me esforcei para não fazer isso, para não mudar. O sentido, eu não mudei. O cristianismo foi inventado pelos judeus, o cristianismo foi inventado pelos judeus. Exclusivamente para confundir outros povos. Ou seja, ele é batizado, como ele mesmo diz, ortodoxo. E logo em seguida diz que foram os judeus que inventaram o cristianismo para confundir outros povos. Mas ele não foi enganado, ele é mais esperto. Uma invenção verdadeiramente demoníaca. Bem, para os cristãos, um participante sério do banquete, irresistivelmente atraente, como toda seita apoplética. Agora ele afirma que o cristianismo é uma seita. O impulso para a morte no ser humano não é menos forte do que o instinto de autopreservação. O impulso para a morte, ou seja, o ser humano busca a morte. Além disso, se não fosse menos forte do que o instinto de autopreservação, 50% das pessoas deveriam acabar com a vida por suicídio. E o jogo com essa paixão obscura, latente e erótica. Ele acredita que existe erotismo na morte. Bem no espírito do judaísmo. O cristianismo é um engodo genial lançado no mundo. Agora já é um engodo para quem foi batizado, mas você não acha isso.
Ou seja, os judeus dizem aos outros cristãos a quem eles enganaram, os judeus enganaram aqueles que se tornaram cristãos. Com o seguinte objetivo: vocês não buscam tesouros para si na terra, enquanto nós, nesse meio tempo, pegamos os tesouros deles. Ou seja, vamos roubar vocês. Entende, né? Mas quem foi que nos deu essa capacidade de contar histórias de forma envolvente, confundindo a cabeça dos outros? Quem fez dos judeus, de nós judeus, quem fez dos judeus os verdadeiros reis do jornalismo? Na minha opinião, agora ele está se associando aos judeus. Isso não faz parte de um plano geral? Ele está falando de Deus, eu acho. Eu sinto algo parecido, ou seja, Deus e eu. É uma transição, tipo, Deus e eu, sim. Quando olho no espelho, falando em espelho, e vejo nele, eu devo dizer: que horror, isso não foi ele quem escreveu. Sou eu que estou dizendo, e vejo nele algo de mim, que horror. Agora ele é judeu? Pensem, pensem. Enquanto isso, eu vou educar meus filhos russos, nascidos de uma siberiana de raiz. Quem colocou em mim esse desejo de semear minhas sementes em cada vez mais territórios? Quem colocou isso? E ao mesmo tempo nunca amei nenhuma judia. Senhores, é só isso. Eu, pessoalmente, nunca discriminei garotas por nacionalidade, por idade, às vezes, pela aparência, pelo cheiro, pela cultura, pelo caráter. Sim, ainda temos muito, muito o que aprender do touro premiado Zilbertruda. Até a próxima vez.